Vou mostrar lá para vocês. Ó, aqui é o seguinte, no 3, ó. Ele fala assim, ó. Ixi, só que eu vou ter que deixar vocês mudo aí. Senão vai dar interferência. Ele fala assim, ó. O desenho abaixo corresponde ao esboço das anotações feitas por um motorista ao longo de uma viagem. Todo mundo sabe o que significa a palavra esboço? Vocês sabem ou não? Esboço é como se fosse um rascunho. Você rascunhar alguma coisa. Então, quando ele fala o esboço, ele está falando desse desenho aqui, ó. Que durante uma viagem, o motorista, ele marcou as informações da viagem. Então, o que ele marcou? Ele marcou quilometragem. Deixa eu ver se eu aumento mais isso aqui. Opa, fica melhor, né? Ó, então ele tem um esboço. O que ele fez nesse esboço? Ele marcou, ó, o Brendo chegando aí, ele marcou quilometragem e ele marcou o horário, tá vendo? Ó, o André Luiz chegando. Tá vendo? Ó, quilometragem e horário em cada trajeto. Boa noite. A gente está na questão 3. Aí eu falei que eu mandei ontem uma videoaula com a correção da questão 1 e questão 2. Aí eu estou fazendo com vocês a questão 3. Começamos agora, daquela material sobre movimento. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Esboço é um rascunho, quando você faz um rascunho de alguma coisa. Então, o rapaz foi viajar e ele fez um esboço. Então, ele marcou aqui, ó, o ponto inicial dele, que foi o ponto A. Esse ponto está no quilômetro 200 e ele saiu às 9 horas. E ele andou até o ponto B. Quando chegou no ponto B, ele marcou quilômetro 380 e ele chegou no ponto B às 11 horas. Continuou até o ponto C, que é o quilômetro 420, e ele chegou às 12 horas. E ele finalizou a sua viagem no ponto D. O ponto D foi o ponto destino dele, que é o quilômetro 540, e ele chegou lá às 13 horas. Então, vocês têm, ó, o início, onde tudo começou, o quilômetro e o horário, e vocês têm o final. Tudo bem? Com essas informações, a gente vai responder essas letras, A, B e C. Ele fala assim, ó, o deslocamento de A a C, ou seja, quanto que ele andou. Eu só vou desligar aqui o microfone, senão vai dar. Aí quando quiser, pessoal, é só habilitar o microfone. Então ele quer saber, ó, quanto que ele andou. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Vou colocar. Ele quer saber quanto que ele andou do A até o C, ó. Ele quer saber, ó, quanto que ele andou. Ele está falando de deslocamento. Deslocamento é quanto que a pessoa andou. Então, ó, lembra que eu falei que o deslocamento, eu pego o quilômetro final, que é 420, menos o quilômetro inicial, que é 200. Ele quer saber, ó, de A até o C. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer uma continha, ó. 420 menos 200. Então, sempre eu vou pegar o final menos o inicial. Essa fórmula aqui, ó, tá aqui, ó, deslocamento, ó, tá aqui, ó. O delta S, lembra? Esse, só o S, quer dizer que é o final, e o SO quer dizer que é o início. Então, na questão A, eu estou aplicando essa fórmula, eu estou calculando o delta S. Então, aqui, ó, nessa questão, quando ele fala deslocamento, é o meu delta S. Esse S eu comentei com vocês que é de espaço. Deslocamento, espaço, quantos metros ele entrou, andou, qual foi a distância. É por aqui que eu calculo. Então, eu pego, ó, o final menos o inicial. Então, eu faço uma continha aqui. Vou amar aqui para você. Amar aqui, ó, 220 menos 200.
Continha fácil. 0, tiro 0, fica 0. 2, tiro 0, fica 2. 4, tiro 2, fica 2. Então, ele andou aqui, ó, 220 quilômetros. Foi o que ele andou. Do ponto A até o ponto C. Foi isso aqui que ele andou. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Agora, ó, ele parou aqui no ponto C, fez uma paradinha para ir no banheiro, para comer aquele bolo de fubá, aquela macaxeira, aquele ovos mexidos, tomar aquele suco de cajá. Ele está indo para Cabobró, hein? Melhor cidade que existe no país, Cabobró. Aí ele deu uma parada aqui no C, no ponto C, nessa paradinha aqui. E aí ele vai continuar a viagem até o ponto D, ó. Agora, ó, do C até o D. Tá vendo? Só que agora ele quer o intervalo de tempo. Ele quer o delta T, que é essa fórmula aqui, ó. Delta T. Que é ó, o tempo final menos o tempo inicial, tá vendo? Então aqui, ó, eu vou estar calculando aqui, ó, o delta T. Então eu tenho que pegar, ó, o tempo final aqui, ó, 13 horas. E o tempo inicial aqui, ó, do ponto C, 12 horas. Então eu tenho que fazer aqui, ó, 13 menos 12. Aí eu vou ter aqui 1 hora. Foi o que ele gastou. Tudo bem? Então aqui, ó, o deslocamento é em quilômetros, em metros, em centímetros. O tempo em hora, minuto, segundo, dia, mês, ano. Aqui a gente está trabalhando com horas. Tudo bem, povo? Tudo bem. Aí, ó, agora nascer ele fala assim, ó, o caminho percorrido tem o deslocamento de A até D, voltando para B. Então, olha o que ele quer agora. Vou fazer até o desenho aqui, ó. Ele quer saber, ó. Vamos ver aqui primeiro, ó, do A até o D. Vamos ver quanto que dá esse deslocamento, ó, de A até D. Ó, o A está marcado 200 km, 200 km 200. E o D está marcado 540. Então, primeiro vamos ver, ó, quanto que ele andou daqui até aqui, tudo bem? Então, primeiro a gente vai ver do A ao D. Então, o que eu vou fazer, ó? Esse é meu final. E esse é meu início. Ok? Então, eu vou fazer, ó, 540. Ó, 540 menos 200. Então, 0 tiro 0 fica 0. 4 tiro 0 fica 4. 5 tiro 2 fica 3. Então, ó, do A até o D, ele andou 340 quilômetros. Tudo bem? Aí, o que acontece aqui, ó? Ele chegou aqui no D e ele voltou, ó. Ele voltou. Ele voltou o B. Então, ele voltou para cá, ó. Ele chegou aqui, visitou a sogra, visitou os cunhados, primos, tal. Aí só que ele cansou daqui e voltou. Ele foi para casa da vizinha, que mora no B. Deixou a mulher aqui, olha a cabra danada. Deixou a mulher aqui e voltou para o meio do caminho aqui, ó. Voltou aqui para o B.
Quando ele está voltando para o B, ele voltou para o quilômetro 380. Tudo bem? Agora o que acontece, ó? Ele voltou para o quilômetro 380. Então, ó, ele estava nesse ponto aqui, ó. Ele estava no ponto D e ele está retornando. Olha só. Quando ele está no D, o D agora é o início para ele. É o início. E o B vai ser o final. Estão entendendo? Porque ele está fazendo o movimento contrário, ele está retornando. Estão entendendo aqui, povo? Sim, professor. Tudo bem? Agora, então, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar o final menos o inicial. Vou fazer aqui de preto, para vocês enxergarem melhor. Ó. Então, eu vou fazer, ó. Esse daqui, ó, foi do A até o D, tá certo? E agora eu vou fazer do D até o B. Então, o meu B é o final. Então, eu vou pegar, ó, 380 menos 540. É desse jeito mesmo a conta. Aí você vai falar, mas professor, 380 não dá para tirar 540. Quando o que eu tenho é menor do que o que eu devo, o que acontece? Eu fico devendo ou fico com troco? Como, professor? Quando o que você tem? Você tem R$200. Sua conta deu 500. Vai faltar ou vai sobrar? Vai faltar. Vai faltar. É exatamente o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho que ver assim o seguinte, ó. Eu estou devendo R$540 e tenho R$120 para pagar. Eu sei que vai faltar alguma coisa, vai faltar dinheiro, tá? Aí o que a gente faz? A gente não faz assim, ó. Então eu vou pegar aqui os 540 que é negativo, tá certo? Esse é negativo. Só que eu tenho aqui 380. Então eu vou ver quanto que vai faltar, não é isso? Eu faço uma conta de menos normal, né? Ó, 0 tiro 0. O 4 não dá para tirar 8, quem empresta é o 5. Aqui fica 4, aqui fica 14, certo? 14 tiro 8 fica 6. 4 tiro 3 fica 1. Então vai faltar quanto ainda aqui? 160. 160. Se falta, eu coloco negativo. Menos Então, 160, né, professor? exatamente. Isso. Se ele retornou, é um movimento que nós chamamos de retógrafo. É um movimento negativo. Que vocês também têm aqui, ó. Quer ver? Nas posições, ó. Sentido negativo, tá vendo? E sentido positivo. Quando ele está retornando, então, se ele retornou, ele está devendo aqui. Então, na verdade, a distância do retorno de D até B é menos 160 quilômetros. Isso é negativo. Deu para entender? Toda vez que você estiver numa situação dessa, pessoal, vocês pensam sempre assim: se o que eu tenho é maior ou menor do que eu devo. Se o que eu tenho é menor, sinal que eu ainda vou continuar devendo. Como na fatura de cartão de crédito. Você foi lá, era R$1.000, você só pagou 200. Ainda vai ficar faltando 800. Aí você marca lá na cadernetinha, menos 800 que eu ainda estou devendo. Tudo que tem menos na frente é o que eu devo. Então aqui, ó, essa minha conta deu um resultado negativo. Tudo bem, povo? Sim, professor. E ó, aí se você pensar bem, professor, então quer dizer que se ele voltar tudo, ele vai zerar. Ó, ele andou até aqui 340 quilômetros, não foi, ó? Do A até o D, não é isso? Certo. Quando ele voltar o destino dele, zerou, ele não andou, empatou. Foi 340 para ir, 340 para voltar, zerou a conta.
Deu para entender? Uhum. Sim. Tranquilo aí, povo? E aqui ele pede para calcular a velocidade média. A velocidade média, ela está aqui. Cadê? Puxa, cadê? Não passei aqui para vocês, não. Passei, está aqui, ó. Velocidade média, ó. Eu preciso, ó, do espaço e eu preciso do tempo. É o espaço dividido pelo tempo. Fração é uma divisão. Então, ó, ele fala assim, ó, velocidade média de A até D. Então, ele vai chamar, ó, de VM a velocidade média. Aí, ó, aqui eu já calculei a distância de A até D, que deu 340 quilômetros, que foi essa distância aqui, ó, do A até o D, deu 340 quilômetros. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar a fórmula aqui, ó, é o delta, opa, falei que ia colocar a fórmula, coloquei errado aqui, pô. Aqui. É o delta S, que é o espaço, dividido pelo delta tempo. O delta S, eu já sei que eu calculei aqui, ó, que é a distância do A ao B, que é 340 sobre o delta T. Agora o delta T ainda não, eu não fiz. Ó, ele saiu às 9 e chegou às 13. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó. Acho que aqui vocês entendem. Ó. Vou fazer aqui, ó. O delta tempo, ó, que é 13, que foi o horário que ele chegou lá no ponto D, menos o horário que ele saiu do ponto A. Se eu fizer 13 menos 9, foi 13 horas mesmo que ele chegou aqui? Foi. Se eu fizer 13 menos 9, dá quanto aí, povo? 4. 4 horas, ó. Então, ele gastou aqui 4 horas. Então, ó, para andar 340 quilômetros, ele gastou 4 horas. Foram gastos 4 horas, né, professor? Isso, foram gastos 4 horas. Obrigado. Agora eu quero saber qual foi a velocidade, ou seja, o quanto que ele correu por hora no carro, quanto que ele acelerou, se foi 20, se foi 10, se foi 30 quilômetros, se foi 40 quilômetros por hora. Quanto mais rápido, diminui a hora, né, professor? Quanto mais rápido, menor é o tempo. É isso mesmo. Você não fala assim, eu vou andar rápido que eu estou atrasado? Quer dizer, Verdade, se você andar mais rápido, você vai chegar mais rápido. Mais rápido. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer aqui no canto de vermelho, eu vou pegar, ó, essa conta aqui é uma divisão. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar 340 e dividir por 4. Aí eu venho aqui, ó, o 34 dá para dividir por 4. Eu tenho que pensar na tabuada do 4, qual é o número que chega perto ou dá 34. Não pode passar. Quem me ajuda aí, povo? É o número com 2 bolinhas. 8. 8 aí, cabra bom, rapaz. Aí, ó. É o 8, povo de Deus. É o 8, ó. Só que 8 com 2 bolinhas aí, ó. Só que 8 vezes 4 é 32. Então vai ficar o mais próximo. Aí eu faço a continha de menos. Aqui vai sobrar 2, certo? Esse 0 aqui, ó, essa bola vai escorregar. Quarta-feira é dia de escorregar a bola. Escorregou para cá. Aí vai ficar 20. Aí eu tenho que pensar
Na tabuada do 4, qual é o número que dá 20? É um número um pouquinho maior que 4. Mas não vai dar, né, 5. professor? É o 5, vai, é o 5. Muito bem. 5 vezes 4 é 20. É A isso conta mesmo. vai zerar aqui, ó. A conta vai zerar. Então, ó, a minha velocidade média aqui, ó. A velocidade média dele aqui, ó, foi de 85 quilômetros por hora. Essa foi a velocidade média desse rapaz. Então, ele andou 340 quilômetros em 4 horas a uma velocidade de 85 quilômetros por hora. Se ele aumentasse a velocidade, ele ia diminuir o tempo. Ele andou numa velocidade boa, né? Ainda foi devagar. Se for uma estrada, uma rodovia, 85 quilômetros, É devagar ainda, né, professor? devagar, né? Dependendo da rodovia, é 120, né? Verdade. Se for numa marginal, ele andou quase no limite, porque o limite da marginal é 90, ele está quase colado no limite. Se Verdade. for aqui na Interlagos, ele já tomou um monte de multa. Tomou multa, dá com pau. Porque na Verdade. Interlagos é 50, ele ultrapassou aí infração gravíssima. Tudo bem, pessoal? Beleza. Dá tempo para corrigir o 4 aqui, ó. Ele fala assim, ó. Um ônibus está andando a velocidade de 40 km por hora. Seu passageiro está em movimento ou em repouso? Aquele negócio que eu falei, você entrou no ônibus, você está lá. Entrou, ou você sentou, ou você está de pé. Quem está em movimento? Você ou o ônibus? O ônibus. O ônibus. Se você está parado dentro do ônibus, quem está em movimento é o ônibus. né, professor? Você está em repouso. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Repouso. Dá para entender minha letra aí, gente? Dá sim. É ruim escrever isso aqui. Ah, vai demorar. Em estar. Uma dificuldade, né, professor, para escrever isso daí no computador, né? Tem umas que tem como é que fala? Umas mesas digital. Aí você passa o dedo e vai escrevendo. Aí fica bom. Verdade. Agora escrever no mouse é ruim. Ó. Se desse para enviar para o teclado, né, professor? Eu estava tentando fazer isso aqui. Eu coloquei nesse modo aqui e ele não deixa editar. Mas os outros professores é desse mesmo modo aí, professor. Eu podia ter colocado no PowerPoint. Aí no PowerPoint eu poderia usar o teclado. Ah, entendi. Então, ó, quem está em movimento aqui é o ônibus. Você está parado lá. Aí você fala, mas quando o ônibus dá aquela freada, professor? Aí tudo bem, você vai e volta, né? Dependendo da freada, né, gente? E quando você vai descer, aí você fica em movimento no ônibus. Quando você vai passar a catraca, quando você vai descer os degraus. Mas geralmente você está parado. Quem está fazendo todo o movimento é o ônibus. Por isso que às vezes, pessoal, o que acontece? Quando você... Dá uma dica para vocês. Quando vocês estão no ônibus lotado, pessoal, não adianta fazer aquela força para não deixar a pessoa passar. Porque você está parado fazendo uma força, segurando o peso da outra pessoa. Quando você descer do ônibus, você vai descer todo dolorido. Então, quando a pessoa pede licença para passar, a coisa mais certa é você dar aquela relaxada e abrir o espaço para você não segurar o peso da pessoa. Porque quando você faz aquele tronco de segurar o peso da pessoa, você vai se machucar, você vai sair dolorido. A pessoa não vai sentir nada, não. Porque a pessoa está fazendo uma força e você está fazendo uma força ao contrário. A pessoa está fazendo isso aqui para descer e você está fazendo isso aqui, ó. Você está fazendo um desgaste desnecessário, que a pessoa vai passar e você vai ficar. Tá entendendo? Então, o que tem que fazer? É dar uma relaxada
Tentar deixar a pessoa passar para você agora. É lógico, se a pessoa for com brutalidade, aí não, né? Mas isso aí fica uma dica. Vocês sabiam disso ou não? Não, professor. Só é a mesma coisa, ó. O que acontece? Vamos supor que você está aqui com o seu carro no farol. Aí você está aqui com o seu carro. Aí a gente tem costume de pisar no freio. Tá com o pé atolado no freio. Seu carro está parado. Vem outro carro aqui e bate. O que vai acontecer, pessoal? O carro da frente vai bater em algo parado. Quem vai segurar toda a porrada do carro vai ser o seu carro. O seu carro vai amassar todinho e o carro de trás vai acontecer pouca coisa. Por quê? Porque ele bateu e vai continuar a força dele. O seu que está parado está segurando toda essa força. Agora, se você não tiver com o pé no freio e o carro bater, o que vai acontecer com o seu carro? Seu carro vai ser empurrado para frente, não vai segurar o peso daqui. Tá entendendo? Uhum. É isso que acontece. Oxe, vai acabar já. Pessoal, vai ficar sobrando as 5. Aí eu mando para vocês amanhã. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu dar um break aqui. Tudo bom aí, Breno?